tardes a todos los hermanos a todos os irmãos reunidos hoy domingo 5 hoje domingo 5 de marzo de este año 2023, de março deste ano de 2023, dándole la despedida fazendo a al despedida cuerpo donde moró ao corpo onde nuestra morou hermana Elisa María de nossa Paula, irmã Elisa Maria de Paula, la cual a Dios qual la llamó a descansar. Deus a chamou para descansar. A ela Se encuentra en la sexta dimensión, e encontra-se na sexta disfrutando de las dimensão, bendiciones desfrutando das bênçãos que Dios tiene que para Deus todos los tem creyentes en Él. para todos os crentes nele. Allí está feliz, Lá, ela está feliz, mirando lá, hacia acá, olhando para cá e se encuentra con el grupo está com o grupo de este tiempo final, deste último quais tempo, deste tempo final, muito pronto os quais volverá brevemente a estar voltarão a estar conosco. Vean que ella, Vejam que ela, de 27 años, com una edad 27 que, anos, a menos que no sea com por uma un idade accidente que, a não o ser por que seja alguna por enfermedad, acidente, por uma que doença tenga la persona, que a pessoa tenha muere ou tiver, morre. y en esta ocasión pues Ou fue morra, algo e nesta ocasião inesperado, foi uma coisa inesperada, porque cuando le llega el momento porque quando chega o em que a momento pessoa ou o tempo em que a já pessoa Deus tiene en su programa tem no seu que programa llegue a su fin estando en este que cuerpo, chegue o seu fim por estando qualquer nesse cosita, corpo, por já qualquer entonces, coisinha, já Dios se la então lleva o se lo Deus lleva. a leva ou o O sea leva. que ya los Ou días de seja, cada uno que de nosotros os está dias de cada determinado de nós por já está Dios. pré-determinado E também por Deus. E também el número de los escogidos o número dos escolhidos para ser resucitados también para serem ya está determinado ressuscitados por Dios. também já está pré-determinado por Deus Ahora esse también número. están Agora aqueles também estão aqueles por los cuales pelos para que no se quais pierdan, entonces Dios se los para lleva que não se perca, então Deus e os assim leva para que não se percam, e dessa forma es mejor é melhor que assim estén allá tranquilos que estejam lá y no tranquilos causen problemas acá e não en la causem tierra. ou provoquem problemas aqui na Y terra. otros, Dios E entonces les outros, acorta Deus los então días lhes encurta os dias para que ou no o tempo, daño para a la que não obra de Dios. façam mal, façam dano, O sea, que prejudiquem hay a obra de distintos Deus. Ou grupos seja, que há diferentes de grupos seres humanos, los de cuales seres humanos, os quais ya están determinados por Dios. já estão Pero en el caso pré-determinados de Elisa por Deus. Maria Mas no de caso Paula, de Elisa Maria pues de ella Paula, pois es una ela creyente en é el Señor, uma crente no creyente en este Senhor, tiempo final crente del neste programa tempo divino, y ella final do es programa una divino, de las que e ela escuchará la voz é del uma Hijo de daquelas Dios, que escutará a del Hijo del voz Hombre en este tiempo do y Filho se de Deus, do levantará. Filho do Homem neste tempo, e se Pero tenemos que levantará. estar conscientes Mas temos que estar que hay personas conscientes de que existem que Dios se las pessoas lleva antes de tiempo. que Deus as leva Por uma ou antes outra do coisa, tempo, por e os causa dias de uma são, coisa ou de outra acortados. coisa, e então os dias delas são Pero encurtados, no caso ou o de dia é Elisa, encurtado. Mas no caso de Elisa, es como el caso de Lázaro, é como o el caso cual de había una promesa Lázaro, de que que él, existia Jesús, uma promessa de lo que iba a ele, resucitar. de que Jesus o iria el día ressuscitar no último dia, En no ese dia momento postreiro. allí. Nesse momento, nesse instante, Pero era Marta, lá. Porém, Marta ella sabía que iba a ocurrir una Marta resurrección ela sabia que en iria el día acontecer final, uma en el día ressurreição postrero, no último dia, lo no cual dia postreiro, se ressurreição cumpliría que se también con Lázaro, cumpriria também com Lázaro. si él no porque resucitaba allí, entonces se iba a ele não pertenecer ressuscitasse lá, a então ele los del iria Antiguo pertencer Pero al aos do Antigo Testamento, mas Jesús ao resucitarlo, Jesus, ya ao las palabras de Marta ressuscitá-lo, entonces vienen já a as ser palavras de Marta vienen então a se ser realidad, tornam porque
tornam-se Entonces uma Lázaro realidade, porque então vendría a ser Lázaro parte del cuerpo viria místico a de fazer creyentes parte do corpo místico Nuevo de Testamento. crentes do Si Novo Jesús no resucitaba a Testamento. Lázaro, Se Jesus entonces não las palabras ressuscitasse a Lázaro, de então Marta as palavras de no Marta iban a tener não cumplimiento. iriam ter Pero cumprimento, como não las iriam se palabras cumprir, mas como que as ya Jesús les había palavras dicho, que Jesus por lhes las tinha cuales dito, Marta falado, pelas había quais creído, Marta tinha entonces crido esa nessas palabra no podía palavras, caer en então tierra. essa palavra não Por podia consiguiente, cair Lázaro em terra tenía e, que portanto, resucitar. Lázaro teria que ressuscitar. Ahora, vean Agora, allí un caso, vejam aí um este caso uma de questão. Lázaro, Este caso de Lázaro, lo encontramos allí en el Evangelio según San Juan, o vemos capítulo aí no 11. Evangelho segundo São João, capítulo Dice, 11, diz: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de então Betania, estava la doente aldea de María y de chamado Marta, su Lázaro de hermana. Betânia, da aldeia de Maria e de cuyo Marta, hermano sua Lázaro irmã, estaba Maria, enfermo, cujo irmão Lázaro fue la que estava ungió al doente. Señor con perfume Foi a que y le ungiu o enjugó Senhor com los pies perfume e con o sus enxugou cabellos. os pés com os seus Enviaron cabelos. pues las hermanas para decir a Enviaram Jesús, então as irmãs Señor, para falarem he com aquí el que amas Jesus: está enfermo. Senhor, eis aqui Oyéndolo que Jesús aquele que dijo, tu amas está esta enfermo. enfermedad no es para Ouvindo muerte, Jesus isto, disse: sino esta doença para não é la para a gloria de morte, Dios, senão para para que el a Hijo de glória Dios de sea Deus, para que o glorificado Filho por de ella. Deus seja glorificado por ela. Vean Vejam cómo la muerte de como los a escogidos de Dios morte dos escolhidos en de este tiempo Deus, final, neste en la edad tempo de la do piedra fim, angular, neste último como fue tempo, la edad na de la era da piedra pedra angular, allá en el tal tiempo de como Jesús. foi a era da pedra angular, La lá no muerte tempo de- de Jesus, o a morte, Vamos a decir la muerte, ou vamos para que entendamos, dizer a pero morte recuerden para que que los entendamos, mas creyentes en el lembrem-se Señor de no que mueren, os sino que crentes no duermen. Senhor Lo não vamos a morrem, ver más senão que adelante. dormem. Vamos ver isso Vean mais que adiante. Vejam que La muerte de los escogidos a de Dios morte dos escolhidos de tempo final Deus deste último tempo no es una enfermedad não para é muerte, sino uma enfermidade, para uma que la doença gloria de para a Dios morte, también en senão este tiempo final que também a glória de Deus sea neste último manifestada, tempo o sea, seja para que el Hijo de manifestada a Dios glória sea de Deus, ou seja, para que o glorificado Filho de por Deus ella. seja glorificado por ela ou através dela. O sea, que luego de esa enfermedad que tenía, que porque depois estaba dessa vivo aún, enfermidade, doença que tinha, porque ainda era estava para vivo, que luego era para que então muriera depois Lázaro, morresse, y ahí la gloria de Lázaro Dios se morresse, iba a e aí a manifestar. glória de Deus iria se manifestar. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana E y a Jesus Lázaro. amava a Cuando Marta, oyó sua pues irmã que e a estaba Lázaro. enfermo, se quedó Quando 2 ouviu, días pois, que más estava en el doente, lugar enfermo, ficou donde mais estaba. 2 dias no lugar onde ele estava. 2 días más Ele ouviu, representa allí ficou mais los 2 2000 dias. anos Isso representa os 2000 que anos estaría que la iglesia a igreja del Señor estaria, Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus con Cristo esa estaria enfermedad de muerte, com essa enfermidade, doença porque de morte, en cada edad porque em cada vino el era mensajero, llamó y juntó a los escogidos, o mensageiro pero veio, chamou e murieron, juntou os tanto el escolhidos, mensajero mas como su morreram. grupo. Tanto o mensageiro Vean, como esa seu grupo enfermedad de morreram. muerte venía Vejam, essa doença de morte desde la vinha caída se en el arrastando, huerto del Edén. vindo desde a queda Pero do esa jardim do enfermedad no Éden. es para, Mas essa doença não é dice, para, diz, esa enfermedad no es para essa muerte. enfermidade, O sea, la doença enfermedad não que é ha para a venido morte, a ou través seja, a de la iglesia enfermidade del que Señor veio Jesucristo no através es da para muerte, igreja do sino Senhor que al Jesus final en Cristo el día não é para a postrero, morte, en senão la que edad no de fim, la piedra angular, no último dia, en la na era da dispensación pedra del reino, angular, na es dispensação para do que la reino, gloria de Dios no final é para que a sea glória de Deus manifestada seja y el Hijo de Dios sea así manifestada e o Filho de glorificado. Deus seja assim glorificado. Luego, después de esto, dijo a los Depois discípulos, disto, vamos disse a para os Judea discípulos, otra vez. vamos Le para a dijeron los Judéia discípulos, Rabí, outra vez, ou ahora novamente disseram procuraban os los judeus, judíos Rabi, agora apedrearte, otra os vez vas judeus te allá. procuravam Respondió apedrejar Jesús, e no outra tiene vez el vais día até 12 lá. horas. Respondeu El que Jesus, anda o de dia não día tem 12 horas, no aquele que tropieza, anda de dia porque não ve la luz tropeça, de este mundo. porque vê a luz Pero el que deste anda de mundo. noche Mas tropieza o que anda porque de no hay noite ou luz pela noite en él. tropeça, porque não há luz Dicho nele. esto, les Dito dijo después. isto lhes falou Vean, depois. y ahí le va a dar una revelación Vejam, tan e aí grande lhes vai dar uma revelação a los que muito andaban grande en luz. para aqueles que andavam em luz. Nuestro amigo Lázaro duerme. Nosso Mas amigo voy Lázaro para dorme, despertar-lhe. mas vou para acordá-lo, Recuerden despertá-lo. que él Lembrem-se de que ele pasará por la sexta dimensión passará pela sexta dimensão, porque hay un Porque evento profético
Existe um que ha sido acontecimento, um hablado, evento profético que foi el cual se va a falado, cumplir en este tiempo final, evento que vai se porque cumprir la neste sexta último dimensión lo están dia, esperando. neste tempo do fim, porque E a sexta dimensão estão esperando, eso ocurre ou a sexta dimensão antes está esperando, e isso de acontece la resurrección, antes porque los da mensajeros con sus grupos ressurreição, serán porque os allí mensageiros com seus juzgados, grupos serão y si salen bien, julgados lá, viene e el se mensajero con su saírem grupo. bem, o Y el que mensageiro no salga vem ou bien, volta com seu grupo, e aquele que de não se alguna sair edad, bem, no va a de regresar. alguma era não se sair quedará bem, allí não y irá regresará regressar, não irá después del voltar, milenio ficará lá en la e resurrección voltará segunda. depois do milênio na segunda Ahora, ressurreição. Agora, Ellos están esperando allí eles estão por la esperando venida del lá Señor, pela vinda do y Senhor, eso será e cumplido isso será en este cumprido tiempo final. neste tempo donde do están fim, neste esperando último allí tempo, onde estão A esperando alguien que lá vaya a alguém lo que juzgue. vá até lá O e o sea, julgue, ou a seja, la venida del Señor. a vinda do Senhor. Así como Da mesma dice forma como Jesús allí, Jesus diz aí que él iba donde Lázaro a que ele despertar. ia até Lázaro para Dijeron entonces sus discípulos, despertá-lo, Señor, acordar. Os si judeus duerme, então disseram, os discípulos também si disseram, duerme Senhor, sanará. se dorme, Pero estará Jesús curado, decía se esto de la curará. muerte de Mas Lázaro. Jesus falava isso Y da ellos morte de pensaron Lázaro. que hablaba E eles de reposar pensaram del que sueño. falava de Entonces Jesús repousar les do dijo sono. claramente, Então Lázaro Jesus lhes ha falou muerto. claramente, Y Lázaro me alegro está por morto ou vosotros morreu, e que me no habéis alegro por estado allí vós para que que creáis. não habéis estado Mas lá para que vamos creiais. Mas vamos Dijo até entonces ele. Tomás, Então llamado disse-lhe Dídimo, Tomás, chamado de a sus Dídimo, condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos aos con él. discípulos, vamos também nós para Ese que Tomás es el que morrermos com ele. Esse Luego Tomé, dijo o allá al Tomás, foi o que disse el lá no tiempo final, no tempo las quando mujeres habían dicho que Lázaro as había, mulheres que tinham dito que Jesús Lázaro, corrijo que Jesús había que Jesus resucitado. corrigiu, que Jesus tinha Él dijo, ressuscitado. si As no mulheres le falaram assim, ele meto el disse, dedo en las se eu heridas, não lhe meter o dedo nas feridas, no creeré. não crerei. Ahora Tomé. vean, Agora vejam, siempre pensando sempre pensando allí en una forma aí de uma intelectual. forma, de um jeito intelectual. Vino pues Jesús y halló Veio, pois, Jesus que hacía e ya achou 4 días que Lázaro que já fazia estava 4 en el dias sepulcro. que Lázaro estava no sepulcro, na 4 días. sepultura. Ese 4 cuarto dias. día representa Esse quarto dia muchas cosas en el representa programa divino, muitas coisas porque no fue en programa la cuarta divino. Esse vigília, quarto dia, porque foi na donde él quarta caminó sobre las vigília, aguas, onde ele caminhou sobre as E águas e un sinnúmero de cosas sem ocurrieron en la número de cuarta coisas vigilia, aconteceram na quarta en vigília, donde también onde também a vemos a Jacob encontrándose con el ángel, Jacobo encontrando-se com o donde ya estaba anjo, rayando el alba. onde já estava raiando E a alva, nascendo o dia. Vemos también E que também es vemos en la restauración que del árbol novia en é la na cuarta etapa, restauração da árvore noiva, na en quarta donde etapa, Dios cumplirá la promesa de la onde Deus resurrección y cumprirá la a promessa da transformación. ressurreição e da También el rapto transformação. ocurrirá E também o rapto en la mañana, acontecerá pela de 6 manhã, a 9 de la mañana, entre dice el 6 hermano e Branham. 9 da manhã, diz o irmão Branham. Fala assim o irmão Branham. Betania estaba cerca Betânia de estava Jerusalém, próximo tem de el verso Jerusalém, estou como no a 15 versículo estadios, 18, y muchos de los como a judíos habían 15 venido a estádios, Marta e y a muitos dos María judeus para tinham ido até consolarlas Marta e a Maria por su para hermano. consolá-la Entonces Marta, por cuando oyó causa que do Jesús seu venía, irmão. salió a Ouvindo, encontrarle, pois, Marta pero que María se Jesus quedó en vinha, casa. saiu ao seu Y encontro, Marta mas dijo a Maria Jesús, ficou em casa e Señor, Marta disse si para hubieses estado Jesus, aquí, mi Senhor, hermano se no habría estivesses muerto. aqui, meu irmão Mas não también teria sé ahora que morrido. todo lo que Mas pidas também a sei Dios, agora Dios que te lo tudo que dará. pedires a Deus, Deus Jesús te le o dijo, dará ou concederá. tu Jesus lhe hermano falou, teu resucitará. irmão ressuscitará. Marta le dijo, yo sé que Marta lhe resucitará en la resurrección respondeu, eu el sei día que postrero. ressuscitará na E le dijo ressurreição Jesús, do último yo dia. soy Jesus lhe la falou, resurrección eu y la sou vida. a ressurreição e a vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Aquele vivirá. que crê em mim, Y ainda todo que aquel esteja que morto, vive viverá. y E todo cree en mí aquele que vive e crê no em mim morirá eternamente. não ¿Crees morrerá esto? eternamente. Crees Le dijo, tu sí, Señor. isto? Lhe Yo he respondeu, creído que sim, tú eres el Senhor. Cristo, el Hijo de Dios tenho que has crido que tu venido és o al Cristo, o mundo. Filho de Deus que tem vindo ao mundo, Ahora vean ou que cómo veio ao mundo. Agora para vejam vivir como, de que eternamente forma se para requería viver creer eternamente en era Jesús, necessário en el crer em cumplimiento de la Jesus, primera o venida del Hijo cumprimento del da Hombre, primeira vinda do o Filho sea, do de la Homem, venida del ou Mesías seja, da en vinda medio do del pueblo hebreo. Messias no meio do povo hebreu. Era creer Era quién crer era él. em quem ele Esa era la era. fe que tenía que Essa tener era a ella fé
que ela tinha que ter para ver la gloria de Dios para allí ver a siendo glória de manifestada. Deus ali sendo manifestada. Y el por qué había venido E o él porquê a este ele mundo. tinha vindo para este Así mundo. será en este día postrero, Assim será neste em donde último dia, neste dia los escogidos de postreiro, Dios onde os escolhidos de estarán Deus viendo el cumplimiento de la estarão venida del Hijo del vendo o Hombre con sus cumprimento da ángeles. vinda do Filho do Homem com E seus anjos e ya al tener la primera porción, que já es ao el ter a cuerpo primeira teofánico, porção, que é o corpo habiendo teofânico, recibido tendo al Señor a recebido Cristo en su primera o venida Senhor a Cristo na sua y primeira habiendo lavado los vinda, pecados, e tendo lavado os pecados, siendo bautizados en su sendo nombre, batizados recibiendo no así seu el Espíritu nome, Santo, recebendo assim o obtuvimos Espírito el Santo, cuerpo teofánico obtivemos y así o corpo teofânico, e dessa entramos forma ya a esa já nueva creación entramos nessa nova criação para vida eterna para a vida en el día eterna. postrero para obtener No la segunda último dia, porción, para que obter es a el cuerpo segunda eterno y porção, que é o glorificado. Se corpo requiere eterno e creer en glorificado. el É misterio necessário, é de la preciso segunda crer venida no del Señor. no mistério da segunda vinda do Senhor. Y para eso Él cumple E para su isso venida, ele cumpre a para sua darnos vinda, para la dar-nos segunda porción. Y a entonces segunda porção. volvemos, dice el hermano Então, Branham en el libro de citas, con voltamos, dos diz o irmão porciones. Branham no livro de citações, voltamos com duas porções. Habiendo dicho esto, fue, llamó a María, Tendo su falado hermana, isto, foi, diciéndole chamou en Maria, secreto, sua irmã, el dizendo-lhe maestro a está ela aquí y te llama. secretamente: o mestre Ella cuando está lo aqui oyó te se levantó chama. deprisa y Ela, vino a quando él. ouviu isso, Jesús todavía no había levantou-se entrado en la depressa aldea, e foi sino até que ele. estaba Jesus ainda en não el tinha lugar entrado na donde aldeia, senão que Marta estava le no había lugar encontrado. onde Entonces Marta o los tinha judíos que encontrado. estaban Então en os casa judeus con que ella y estavam la em consolaban, casa com cuando ela e vieron a que María se consolavam, había quando viram levantado que deprisa Maria y había tinha se salido, la levantado siguieron apressadamente, diciendo, tinha va saído al sepulcro a llorar seguiram allí. dizendo: vai ao María, sepulcro chorar cuando por llegó lá. a donde estaba Jesús, Maria, quando al chegou verle, até onde Jesus se postró estava, a sus pies, ao vê-lo, diciéndole, Señor, postrou-se si a seus hubieses pés, estado aquí, dizendo-lhe: Senhor, no se habría estivesses muerto mi estado hermano. aqui, meu irmão não Jesús teria entonces, morrido. al verla llorando, Jesus, então, ao vê-la y a los chorando, judíos que la e aos acompañaban, judeus que a también llorando, acompanhavam, se também estremeció chorando, en espíritu comoveu-se em y se conmovió. espírito. E comoveu-se, perturbou-se, ficou comovido e disse: ¿Dónde le pusisteis? Onde o pusestes? Le dijeron, Señor, ven y ve. Lhe responderam: Senhor, Jesús vem e vê. lloró. Jesus chorou. Ahora vean cómo él amaba Agora vejam a como Lázaro, ele amava amaba esa Lázaro, familia, amava essa E família. aí, E lo aí humano fue a parte expresado humana en foi expressada em Jesus. ese sentimiento, Esse lo tuvo allí sentimento, por la muerte de ele Lázaro. teve aí pela morte de Lázaro, ele teve esse sentimento aí, esse Dijeron sentido. entonces los judíos, mira, Então os mirad judeus cómo le disseram: amaba. olhai como Y algunos de ellos o dijeron, amava. E no alguns podía deles este que disseram: abrió los ojos este al não ciego podia que haber abriu os hecho olhos también aos que Lázaro cegos, no muriera. também ter feito com que Lázaro não morresse. Rápido los que Rápido aqueles que, en vez de em estar vez ahí de apoyando, estar aí apoiando, consolando a la familia, consolando se a ponen família, a criticar a rapidamente Jesús se colocam a criticar y a a ordenar Jesus, ficam criticando por medio Jesus del e pensamiento y las ordenar murmuraciones através lo que do tenía que hacer pensamento Jesús. das murmurações aquilo que Jesus tinha ou teria No que sabían el fazer. misterio que había allí, Eles não de que sabiam o era que la mistério que gloria de existia Dios aí, se de que iba a era que a manifestar. glória de Deus Y iria como no se sabían porque no manifestar. andaban E en como luz, não sabiam porque não pues, andavam em luz, lo que pois le viene a la mente siempre o es que vem à mente ese espíritu sempre é de criticar esse y de espírito burlarse de criticar e de de louvar-se, la obra de de Dios. zombar Y como no da entiende obra las de cosas Deus. E como não espirituales, entendem as coisas pues, espirituais, eso es pois lo que le viene a la mente y a la isso boca é o que vem na y mente el deles, e na pensamiento boca deles, e no y las pensamento intenciones y deles, todo, siempre e es nas en intenções contra e tudo isso de la obra sempre é de o Dios, porque contrário no andan à obra en de luz, Deus, no entienden, porque no não conocen andam em luz, não entendem, lo que não Dios conhecem aquilo va que a hacer Deus vai fazer en el tiempo en que Dios está no tempo em que Deus manifestándose. está se manifestando. Jesús profundamente conmovido otra Jesus vez vino al profundamente sepulcro. comovido outra vez Era uma foi até cueva o e tinha uma sepulcro. pedra puesta Era encima. uma cova e Dijo tinha Jesús, uma pedra quitad la colocada piedra. em cima. Jesus Marta, disse: tirai a pedra. la hermana del que había Marta, muerto, le a dijo, irmã daquele Señor, que y tinha de ya, morrido, disse porque do es de 4 defunto: días. Senhor, já fede, Jesús le porque dijo, já no tem te he 4 dicho dias. que si Jesus crees lhe verás falou: la gloria eu de não te Dios. falei que se Entonces creres quitaron la verás a piedra glória de de donde Deus. había Então sido tiraram puesto a el pedra muerto. de onde Y o Jesús, morto tinha alzando sido los ojos posto a ou lo alto, colocado. dijo, Jesus levantando Padre, os olhos gracias para te cima doy por disse: haberme Pai, oído. graças te Yo dou sabía por que ter
ter me siempre me ouvido. Eu oyes. sabia Pero lo que dije por sempre me causa de la ouves. multitud Mas que eu falei estaba isso por alrededor, causa que da está multidão alrededor, que estava para que está crean que ao tú me has derredor, enviado. para que creiam que Y tu me habiendo dicho enviaste. esto, E clamó a tendo gran falado voz: assim, clamou Lázaro, com ven grande fuera. voz: Lázaro, Y el que vem para había fora. muerto E salió, aquele que tinha atado las morrido manos y los saiu, pies con atado vendas as mãos e y el os rostro pés com envuelto en faixas un e o seu sudario. rosto Jesús le envolto num dijo: sudário ou desatadle lenço. E y Jesus lhe dejadle disse: ir. desatai-o e deixai-o ir. Ahora, en Agora, el día postrero, no último dia, que es en la etapa de piedra que é na angular, etapa de en pedra esta dispensación angular, del reino, nesta dispensação do estará reino, proclamándose se estará esa gran voz proclamando para essa que los que grande han partido, voz para que aqueles tanto que de nuestro tiempo partiram, como tanto do nosso los de las tempo edades como pasadas, os das eras que escuchen la voz passaram, del Hijo del escutem a Hombre y voz do Filho do se Homem levanten. e se levantem. Ya Él ha estado obrando en Ele nuestras já vidas, esteve obrando, como hablamos trabalhando hoy, em nossas en vidas, como donde falamos hoje, onde se ha detenido se deteve, o se va a parou-se, detener ou se vai la deter, se vai parar vejez en a nuestros cuerpos velhice cuando seamos em nossos transformados. corpos quando Pero sejamos ya transformados se ha ou ido formos deteniendo transformados. Mas já foi se esa detendo, parando inclinación essa a las cosas inclinação de este mundo, para as coisas porque deste ya mundo, estamos porque já en estamos esta etapa en la nesta cual etapa fue la na etapa en qual cuando Josué ou le dijo na al qual, pueblo: onde foi a etapa onde santificaos Josué porque falou mañana com o hará povo: Jehová maravillas santificai-vos porque delante de amanhã Jeová vosotros. fará maravilhas O sea, diante de este vós. es el tiempo Ou seja, este é o en tempo, donde a ya etapa todas onde esas já cosas todas terrenales de este essas reino de las coisas tinieblas terrenas, están terrestres siendo deste reino das detenidas trevas en estão nuestras sendo vidas, detidas, para que paradas luego em nossas vidas, se para que estará depois deteniendo se por estará completo detendo, parando completamente, parando esa parte essa parte que tenemos humanamente, que temos que do es humano, la muerte, que é a que ha estado en morte, todas las que edades de la esteve iglesia em todas as eras y da igreja que ha e estado que esteve matando en su cuerpo físico matando no seu corpo al ser físico, humano esteve este tiempo, matando o ser humano neste con el tempo, control de la naturaleza com o controle que da tienen los ministerios de Moisés y natureza que Elías, os ministérios de el Moisés cual e es Elias Dios en têm, ellos, que é Deus nele. estará no tan Isso é solo Deus controlando la neles, estará naturaleza não apenas por la palabra hablada, controlando a sino que natureza también pela palavra falada, la senão palabra misma ha que estado também a própria controlando palavra esteve ou toda está esa controlando toda essa que el ser humano inclinação ha que tenido o ser humano hacia teve ou este tem reino tido de los para gentiles. ou em direção ao reino dos gentios. O sea, todo lo que conlleva Ou seja, tudo aquilo que esa abarca, naturaleza que pecaminosa abrange essa natureza pecaminosa se ha ido quitando já se cada foi vez más y tirando más, y cada se van vez dando mais más e mais en e vai santidad. se dando mais Y e llegará un mais em momento en santidade, donde se andando mais e mais em obtendremos santidade, onde esa chegará o momento onde coronación obteremos essa del cuerpo eterno y coroação glorificado, do en corpo eterno e donde glorificado, ya onde tendrá ese control sobre la já naturaleza de terá estos esse cuerpos controle y sobre a nos natureza desses transformará corpos e nos por transformará la palabra hablada. pela Y así palavra será falada, con e assim será ou los que han acontecerá partido, com como aqueles nuestra que hermana partiram, Elisa como María a nossa irmã Elisa de Maria Paula, de ella Paula, ela escuchará la voz en escutará este día a postrero voz y neste será último dia, neste resucitada. dia postreiro, e será Y la veremos pronto ressuscitada. en E medio a nuestro. veremos brevemente, Y a así, veremos no nosso meio. E dessa su hijita forma, sua de 5 filhinha meses de 5 la verá, meses, sua y filhinha verá, ella también e ela será também transformada y tendrá su será cuerpo eterno y transformada e terá o glorificado. seu corpo eterno e O sea que glorificado. Ou la dejó seja, de ver que de 5 a meses, deixou de ver com pero 5 meses, pronto la va a ver de porém 18 a 21 brevemente años haverá de com edad. 18 a Y 21 ya anos jamás de idade se e van a nunca separar. jamais Esa es la irão se esperanza que hay separar. para los escogidos Essa é a de Dios de este esperança tiempo que final, existe para que os si alguno escolhidos de Deus parte deste último porque pertenezca a ese tempo, grupo porque se alguém partir que e tiene pertencer que a este grupo completarse allá en la sexta que dimensión, tem de se completar pues lá na no hay sexta ningún dimensão, problema. pois não Ya tem, não há en nenhum poquito problema. tiempo Já em volveremos a ver pouquinho tempo a nuestros voltaremos seres a ver queridos. aos nossos Así seres que el esposo queridos. De modo Lucas que o esposo Lucas Carvalho y Lucas su Carvalho niñita, e a su sua bebé, menininha, a y sua también neném, toda la congregación e allá também toda a donde congregação ellos de lá, asisten onde eles con el pastor Marcos com o Carvalho, pastor Marcos reciban Carvalho, mis más sinceras condolencias as por minhas mais sinceras la partida de Elisa condolências pela partida María de Elisa Maria de Paula.
de Paula. Y E nos dice nos fala, el nos apóstol diz Pablo o apóstolo Paulo en em 1 Tesalonicenses 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, no capítulo 4, versículo 12 o verso 13. ou versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis Tampouco acerca de los que queremos, duermen, irmãos, que para que ignoreis no a os respeito dos que entristezcáis como dormem, los para otros que que não no vos tienen esperanza. entristeçais como os Porque si outros, os creemos que demais que Jesús não têm murió y esperança. resucitó, Porque se así cremos también que traerá Jesus Dios morreu e con Jesús a los ressuscitou, que assim durmieron também en él. trará Por Deus lo com cual os Jesus decimos aqueles que esto en dormiram palabra del nele, Señor, pelos quais que vos nosotros que dizemos isto em vivimos, que palavras do habremos Senhor, que quedado nós, hasta la que venida del os que Señor, vivemos, no tenhamos precederemos a ficado los que até a vinda do durmieron, Senhor, porque não el Señor precederemos mismo os que con voz de dormiram, mando, porque o con voz de próprio Senhor arcángel y con descerá com trompeta voz de de Dios, mando, com voz de descenderá del mando, com cielo, voz de y los arcanjo e com muertos en trombeta de Cristo Deus, resucitarán descerá primero. do céu, os mortos Luego em Cristo nosotros que vivimos, ressuscitarão primeiro, los que depois hayamos nós, os que quedado, vivemos, seremos os que tenhamos arrebatados ficado, juntamente con ellos seremos en las nubes arrebatados para juntamente recibir com al eles nas Señor en nuvens el para aire. receber o Y así Senhor nos estaremos ares. siempre con E el assim Señor. sempre Por estaremos com tanto, o Senhor. alentaos los unos a Portanto, los otros consolai-vos uns con aos estas outros palabras. com estas Que palavras. estas también sean palabras de Que estas consuelo também sejam para palavras de todos los consolo hermanos para allá todos os en irmãos Minas lá Gerais, em Brasil, Minas Gerais, por no la Brasil, partida de nuestra pela hermana y partida de amiga nossa Elisa irmã e María amiga de Paula, Elisa la que Maria de prontito Paula. la Aqui vamos a ver brevemente, en logo medio logo a nuestro. vamos ver no Que Deus nosso le bendiga, meio, Deus entre le nós. guarde, Que Deus y que la abençoe, paz Deus os abençoe, Deus os guarde del Señor e que a paz do reine en Senhor vuestros corazones. reine em vossos Deus le corações. bendiga. Deus os abençoe, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus.